Olá, meu nome é Laine Milene Caraminã e juntamente com o Felipe Rodrigues Macedo e o Diogo Danilo de Almeida Pereira, realizamos este trabalho, intitulado como a caracterização quantitativa e qualitativa da Praça Fridolin Barbiche, Jardim Alegre, Paraná, Brasil. Para nossa introdução, a gente traz a praça, então, como um espaço público, um local onde é utilizado pelas pessoas, pela população em geral. Essas praças, no contexto de surgimento delas, desde a antiguidade, a praça é vista então como um local utilizado pelas pessoas, principalmente no que diz respeito às discussões sociais que a gente tinha. A gente pode relembrar a questão das ágoras na Grécia Antiga, podemos também trazer isso para a atualidade e ver como que essas praças são hoje. São locais de encontros, locais de lazer, locais de conforto ambiental, onde as pessoas buscam, então, disponibilizar uma parte do seu tempo para estar ali, frequentando aquele local. E nas pequenas cidades? Por que a gente aborda então as pequenas cidades? Uma vez que Jardim Alegre é um município localizado aqui no Paraná e é considerado então uma pequena cidade, a sua área urbana. E as praças nas pequenas cidades, elas possuem dinâmicas diferentes quando comparada com as praças de grandes cidades ou metrópoles, enfim. Pensando nessas pequenas cidades, essas praças então vêm com um ritmo e uma dinâmica diferente, principalmente no sentido de uso desses espaços públicos. Em cidades pequenas, a gente visualiza que a utilização das praças tem relação significativa com momentos de lazer, com momentos de exercícios físicos, práticas, físicas, em que as pessoas destinam ali momentos naquele local. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho é então avaliar qual e quantitativamente a Praça Fridolin Barbiche, que está localizada na sede do município de Jardim Alegre, no estado do Paraná, Brasil. E nós levamos então em consideração os procedimentos metodológicos propostos pelo professor De Angelis e Etial, metodologia realizada em 2004. Pensando nisso, a gente vai para a localização. Como vocês podem ver, está em um município de Jardim Alegre, praticamente no centro do Paraná. Hoje, o município tem 12.004 pessoas, de acordo com o censo do IBGE, e no distrito sede nós temos a existência de 5 praças. Dentre essas praças, nós escolhemos a Fridolin Barbiche, que é uma praça localizada principalmente entre loteamentos residenciais, loteamentos mais antigos, daqueles antigos programas da Coapar, que nós chamamos aqui no estado do Paraná de casas populares, e que essa praça surgiu nesse contexto. Metodologicamente falando, nós seguimos principalmente 3 etapas. Quais elas? Então, a primeira etapa, a escolha das praças para a realização do estudo, ou melhor, escolhemos apenas uma praça, e nós buscamos então a proximidade dessas praças com as áreas públicas da cidade. No entanto, essa praça em específico, a Fridolin Barbiche, foi escolhida em função do seu uso em relação aos loteamentos residenciais da população que mora ao entorno. Depois da escolha da praça, fizemos a escolha metodológica, que foi baseada na metodologia do professor De Angelis, e adaptamos ela com a atual realidade. E, por fim, nós fizemos essa especificação metodológica, focando então na avaliação quali-quantitativa dos equipamentos e também da praça em si. Para a metodologia quantitativa dessa praça, nós utilizamos esse formulário e lá no item 23 e 24 nós acrescentamos então a presença de Wi-Fi público e os equipamentos para exercícios físicos.
No formulário qualitativo, que diz sobre, né, as características da praça, nós também adicionamos no item 23 e 24 Wi-Fi público e os equipamentos para exercícios físicos. E aí, nesse exato momento, nós elencamos notas para cada estrutura que existe ou não na praça e também a sua conservação. Como resultados, então, a gente fez uma primeira inferência nos trabalhos de campo realizados. Nós vimos que a forma da praça ela é retangular e ela tem uma área aproximadamente de 3.000 metros quadrados. Ao longo desses trabalhos de campo, a gente também percebeu que a praça ela é frequentada principalmente por crianças, adultos, em sua minoria, e muitas vezes pelos idosos, que buscam um local para a realização de atividade física e momentos de lazer. Principalmente, pessoal, caminhadas e a utilização dos equipamentos aí para exercícios físicos que tem na praça. Quanto às características quantitativas de todos aqueles elementos que eu mostrei para vocês anteriormente, né, nos formulários que a gente tem qualitativo e quantitativo, dentre aqueles 24 itens, nós encontramos apenas 5 itens. Primeiro, que nós temos na praça os bancos, né, e o tipo de material, iluminação, os caminhos, o parque infantil e os equipamentos para exercícios físicos. O restante daqueles equipamentos e estruturas não estão presentes na nossa praça. Então, nós temos 4 bancos, uma iluminação alta, 5 iluminações baixas, 4 caminhos existentes na área, um parque infantil e 9 equipamentos para exercícios físicos. Quanto à característica qualitativa, nós então acrescentamos notas de acordo com o grau de conservação desses equipamentos. Então, aqui estão elencados todos os equipamentos presentes e as referidas notas. Essas notas também estão dispostas na metodologia do De Angelis e nós podemos e fizemos essa distinção de notas a partir desses parâmetros. Então, de 0 a 0,5, a nota seria péssima para cada estrutura, de 0,5 a 1,5, ruim, de 1,5 a 2,5, regular, de 2,5 a 3,5, bom, e de 3,5 a 4 seria, então, uma praça contendo estruturas ótimas e que serve efetivamente para o uso da população. De acordo com o nosso levantamento e com as notas aqui realizadas, né, indicadas, realizamos a média e constatamos que a praça tem uma nota de 2,5, que entra então no parâmetro regular. É uma praça que tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, digamos assim. E agora, fazendo uma breve explanação sobre como estão os equipamentos dessa praça, sobre as suas características, a gente começa pelos bancos, tá? Então, os bancos, eles são confeccionados em madeira. O estado de conservação é ótimo, no entanto, como vocês podem ver aqui nessa foto, a altura desses bancos são comprometedoras, uma vez que um adulto não conseguiria, então, utilizar esse banco. A gente pode perceber que os bancos também que existem na praça estão ao entorno do parquinho. Justamente, pelo que se pôde perceber, a utilização dessa área seria então em prol das crianças, né? Bancos mais baixos para que as crianças utilizem. Não existe na praça outros bancos, né, para a utilização da população adulta ou idosa. Quanto à iluminação, a gente percebeu que nós temos a iluminação alta, que está acima da copa das árvores. Ela está localizada, então, no centro da praça, e ao entorno da praça a gente tem as iluminações baixas. Essas iluminações baixas, elas são compostas por luzes de LED
algumas funcionando e outras não. Sobre os caminhos e pisos, né, a praça é uma praça relativamente mais antiga. Nós temos então presença de pisos pouco conservados, apresentam irregularidades e também presença de plantas daninhas, né? Na parte mais recente da praça, que foi reformada e aonde foi colocado o parque infantil, nós temos então a presença de paver, que são os pisos intertravados, né? E nessa área nós conseguimos observar também ao longo da praça que nós não temos pisos táteis para os portadores de necessidades especiais. Somente apresenta nessa localização o rebaixamento das calçadas para os cadeirantes. Como vocês podem ver, então, nós temos aí pisos bastante irregulares, né? O que compromete também a utilização, por exemplo, de cadeirantes pela praça. Quanto ao traçado dos caminhos, é interessante pensar que nessa praça todos os caminhos que existem nela convergem para a área central. E nessa área central a gente tem os equipamentos para a realização de atividades físicas. Como vocês podem ver, nessas áreas nós também temos pisos, né, mal conservados, com irregularidades, que acaba se tornando algo problemático para a população que utiliza essa área. Quanto aos equipamentos para exercícios físicos, né, nós temos 9 equipamentos e esses equipamentos estão localizados dentro dos caminhos que convergem para a praça, principalmente na área central. Não existe uma área destinada à localização desses equipamentos, somente estão dispostos ao entorno da praça. Os equipamentos são bons, são equipamentos que apresentam um bom grau de conservação e esses equipamentos são utilizados pela população que mora ao entorno. Quanto às características do parque infantil, ele é um parque que possui 2 balanços, 3 escorregadores, um tobogã, uma rampa de cordas, uma passarela curvada negativa, uma escada com degraus, uma escalada e cercas de proteção. No entanto, né, o piso onde foi instalado esse parque, ele é paver, né, não é um piso emborrachado ou areia, que seria o mais adequado para o uso infantil. E também esse parque apresenta-se mal conservado, com partes quebradas e que podem aí acarretar risco à utilização pelas crianças. Essa é a foto do parque mostrando para vocês, né? Quanto à vegetação, a praça, por ser uma praça antiga, nós temos árvores grandes já em processo de mortalidade, com presença de doenças, onde já foram podadas, né, uma parte da árvore, enfim. Nós temos também uma vegetação mais paisagística, voltada à presença aí de palmeiras, enfim. E nós temos também áreas que possuem gramas, áreas que não possuem, enfim. Nós não temos uma expressiva riqueza de espécies e nós temos árvores aí que foram recentemente plantadas. Então nós temos árvores grandes, palmeiras e árvores pequenas aí que estão substituindo possivelmente as árvores antigas que já foram retiradas da praça. Como vocês podem ver, ao fundo, né, nós temos as grandes árvores e aqui mais próximo nós temos as palmeiras e outras árvores de lei. Quanto ao paisagismo, essa praça ela possui um conceito regular, de acordo com a avaliação que nós realizamos. Nós temos então áreas pavimentadas, áreas ajardinadas, e essas áreas ajardinadas elas encontram-se mal conservadas, uma vez que nós temos, por exemplo, né, áreas com solo exposto, áreas com a presença de formigueiros,
Então, isso é bastante preocupante para o uso da população. Nós podemos ver aí também a questão das flores e das folhas que caem ao chão, que ficam ali naquela praça. Quanto à localização, a praça ela está localizada não na área central, mas sim, né, em uma área mais periférica da cidade, uma área mais afastada, entre loteamentos residenciais, o que favorece o uso, né, desse local pela população, é um uso de fácil acesso. Quanto à conservação e limpeza, então essa praça recebeu o conceito ruim, pois ela não se encontra bem conservada. Em relação à questão da limpeza, nós temos o descuido pela sociedade, pelo poder público. Então, nós temos, por exemplo, na praça, né, as folhas das árvores que no dia do campo não foram retiradas, a gente percebeu que fazia muito tempo que estava ali. Nós temos tocos das árvores antigas, as árvores que foram cortadas por algum motivo e que foram deixados ali, não foram retirados, o que impede também a livre circulação das pessoas. Nas áreas destinadas a jardim, tem áreas com solo exposto, torna a repetir isso, ausência de vegetação rasteira, né, de grama, e as áreas que possuem grama a gente tem formigueiros. Então é preciso também, né, um pouco mais de atenção com essas áreas aí. Não é somente necessário ter gramas, mas também cuidar daquele espaço, fazer a manutenção é muito importante. Quanto à segurança, a praça recebeu um conceito bom, pois apesar de não haver câmeras no local, né, as residências ao entorno deixam a área mais segura, e também do lado da praça nós temos a presença de um centro de referência de assistência social, que é o CRAS, do município. Então, nós temos pessoas transitando e utilizando o local, o que faz com que esse local seja mais seguro. E como considerações finais, nós podemos perceber que este trabalho ele busca trazer, né, as possíveis situações boas e ruins da praça. E levando em consideração essas situações, o poder público pode então tomar decisões, iniciativas para que melhore o espaço do local e estimule o uso desse local pela população, como espaço de lazer, como espaço a ser considerado no desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município. Aqui algumas referências que foram utilizadas no trabalho e o meu muito obrigada a todos.